Ó, eu já vou responder as perguntas, tá? Vamos ver aqui como que o patologista veterinário vai olhar esse índice mitótico. Quando a gente tirar um pedacinho do tumor e entregar para ele, ele vai olhar a quantidade de mitoses que tem nessas células. E a gente consegue ver isso no microscópio, prof? Consegue. A gente colore, tem umas colorações, a gente colore essas células, daí a gente vai observar essa divisão. E essa divisão, ela tem umas etapas, tá? Tem nome essas etapas, a gente vai ver isso numa aula. Daí aqui no microscópio a gente já consegue ver, ó. É tanto que é bonitinho. Essa célula aqui, ó, ela está com os DNAs bem no meio, ó. E esses rajados, essas linhas aqui, são microtúbulo. Tá bem na fase que a gente coloca, que a gente, né? A célula tá com microtúbulo centralizando o DNA para poder dividir ele. Prof, Né? não estamos vendo sua tela, não. Desculpa a vergonha que eu passei. Aqui estão as células. Essa célula aqui, ó, a gente agora nesse momento, a gente consegue ver que os DNAs estão aqui no meio, ó. E o microtúbulo, esses rajadinhos aqui, aqui é bem no momento que o microtúbulo coloca o DNA no meio da célula para alinhar eles e dividir certinho. Essa célula, essa aqui também, ó, o DNA tá bem no meio, ó. E os microtúbulos vão puxar. É bem na hora que ele tá organizando esse DNA. Isso aqui é outra célula. Aqui a gente tá na fase que o microtúbulo já tá puxando o DNA, ó. Já tá puxando ele aqui. O DNA tá aqui. O microtúbulo já tá levando ele para cada um dos lados. O DNA tá bem aqui, ó. Essa aqui também, ó o microtúbulo puxando. Aqui, microtúbulo puxando. Aqui é uma. Nessa aqui, já tá terminando, ó. Nessa aqui, o núcleo, a membrana nuclear já tá sendo feita. Sendo construída. Essa aqui, a membrana nuclear já foi fabricada novamente. E aqui a gente já vai entrar na fase que divide mesmo a membrana. As organelas e os núcleos já estão nos seus devidos lugares. A gente já tem uma formação de núcleo bem evidente. E aqui vai começar a fase de separar a célula realmente, entende? Então, o patologista vai olhar isso aqui, tem umas continhas que ele vai fazer da porcentagem. Ah, tem 100 células aqui. Quantos por cento está em mitose? Quanto maior a porcentagem de mitose, quanto maior a quantidade de mitose, maior o índice mitótico. Pior é esse tumor. Ele é mais agressivo. Agressivo por quê, prof? Ele é mais agressivo porque ele cresce muito rápido. Ele cresce muito rápido. Ele toma espaço que não é dele. Ele toma um espaço que não é dele dentro do nosso corpo, atrapalhando funções. Igual no caso do tumor intestinal, se ele nasce lá dentro da luz intestinal, ele para as fezes. E dói. Dói na hora do animal defecar. Beleza. Perguntaram assim, em relação a P53. Quem foi que perguntou sobre a P53? Você já leu sobre a P53, Isabela? Já estudei ela no ensino médio. Que massa!
Eu tinha um professor de biologia que era meio empolgado, sabe? Aí ele explicava tudo aprofundado pra gente. Que massa! Ele é biólogo? Não é biólogo, não. Eu não sei, ele era professor de biologia. É massa. Ele empolgava com bioquímica, com citologia, e só aí, a gente ficava lá só ouvindo. Eu quero conhecer ele. Ele é uma legal. Esse povo é meio doido. É porque a P53 não é só ela que é responsável por tumores. O negócio dela, porque vocês vão conhecer ela a hora que a gente falar de biologia tumoral, tá, pessoal? A sala toda. É porque ela é uma das mais estudadas. Já ouviram falar de pessoas? Não é a pessoa que tem um tumor num órgão e ele vai para outros, não, tá? É a pessoa que ela tem um tumor no pulmão. Trata, blá, blá, blá. Aí, de repente, aparece outro tumor. Não tem nada a ver com o tumor do pulmão. Aparece outro tumor no fígado. Aí trata. Aí, de repente, ela aparece com um tumor na vesícula urinária. Existem pessoas que têm defeito nessa P53. Ela não funciona. Prof, o que é a P53? Pensa a P53 como uma barreira. Ela fica lá no DNA. Existem genes que começam o tumor. Ela barra esses genes. E ela é uma proteína. P53 é uma proteína. Então ela ocupa esse gene, esse pedaço do DNA. Ela ocupa ele. Ela não deixa esse DNA ser lido. Porque se esse pedaço do DNA for lido, você desenvolve um tumor. Aí bacana, ela fica lá tampando. Só que vocês vão ver na síntese de proteína que a gente pode produzir proteína errada. Se ela for produzida errada, ao invés dela ser assim, ó, ela é assim. Se ela for produzida errada, ela não funciona. Então, tem pessoas que a P53 não funciona. Então, se ela não funciona, a qualquer momento esse DNA tumoral pode ser lido. Esse pedaço pode ser lido. Então, pessoas com problemas em P53, e animais também têm isso, defeito na P53, eles vão ter vários tipos de tumores ao longo da vida. Não é que vão ter, eles podem ter vários tipos de tumores. Então, não necessariamente a culpa é só da P53. Existem outras proteínas em outras partes do DNA que fazem isso. Mas sim, a gente estuda mais ela, entende? Mas podem ser outras causas, não só ela. Prof, aí no caso, o que causa essa formação da proteína errada são os fatores, né? Porque, igual, quando o meu professor explicava, ele falava muito do câncer de pele, que esse sol do meio-dia, por exemplo, que ele é um sol que pega 90 graus na pele, ele atrapalha essa divisão e a proteína sai errada. Exatamente. Tem fatores genéticos, os seus pais produzem ela errada e passa esse defeito para você. Mas tem os fatores ambientais, sim. Alguns fatores ambientais podem estragar ela. Ela foi feita da maneira correta, mas a gente pode vir e estragar ela também. Tem as duas situações. Ou ela no momento que ela é produzida, ou depois. O sol, por exemplo, estragar ela. Pode sim. Isso acontece. Qual que era a outra pergunta? Foi do Daniel? Hoje a gente devia estar anotado. Qual foi a outra pergunta? Pergunta aqui de novo para mim. Desculpa, eu devia ter anotado. Foi do Marcos, mas eu não lembro a pergunta, não. Marcos. Era alguma coisa com matar a célula. Se os medicamentos podiam matar a célula saudável também. Boa. Isso mesmo. Sim, Marcos, e matam. A grande busca hoje na quimioterapia é não matar a célula saudável, porque quando a gente joga, não só matar, por exemplo, quando eu jogo esse medicamento que paralisa microtúbulo, ele também paralisa microtúbulo da célula normal. Célula normal que deveria fazer uma divisão também não faz.
Se eu uso um medicamento para matar a célula, e existem várias maneiras, tá? Cada medicamento vai matar a célula cancerígena de um jeito. Esses medicamentos também matam a nossa célula normal. Tanto que no humano, por que na quimioterapia a pessoa perde, algumas, né? A maioria, perde cabelo. Porque mata a célula do folículo piloso. Aí a gente tem que esperar ela renovar, para depois o cabelo crescer de novo. Por que as pessoas vomitam muito? Porque ela mata, o tratamento, o medicamento mata a célula do estômago. E aí a pessoa vomita muito, desenvolve gastrite. Nos animais, a mesma coisa, prof. Nos animais acontece a mesma coisa. Só tem um detalhe, assim, uma coisa que a gente observa é que o folículo piloso, pelo dos animais, nem sempre cai, como cai no humano. Eu fiz estágio em muitas áreas. Eu fiz estágio com uma oncologista lá em Brasília. Ela só trabalhava com oncologia. Eu fiquei um tempo com ela. Eu observei tratamentos de quimioterapia que o animal chegou, ele estava com tumor, eu lembro até hoje, uma poodle branca. Gente, quase não tinha pelo. Ela quase não tinha pelo. Ela chegou com um tumor e quase sem pelo. Quando nós começamos o tratamento, o pelo dela voltou a crescer. Então, na maioria das vezes nos animais, eles não perdem a pelagem, fazem recuperar a pelagem. Tem muita coisa ainda para a gente estudar. E acaba que no mestrado, eu trabalhei com tumores também. A gente jogava medicamentos em células tumorais. Lembra que eu falei no primeiro dia de aula? Na verdade, assim, eu sou anestesista e meu mestrado, doutorado, ele é voltado para farmacologia veterinária, né? E aí eu tive que estudar muito biologia molecular, porque eu tinha que entender como que esse medicamento entrava na célula, como matava a célula, e já era uma coisa que eu amava mesmo, e aí por isso que eu aprofundei tanto em biologia molecular. Porque assim, aqui, como é graduação, a nossa aula é biologia celular e molecular. Na pós, o trem é punk. A gente vai lá no fiozinho de cabelo da célula mesmo. É muito massa. Tem até que dar uma segurada aqui, porque senão aí eu quero empolgar, falar umas coisas difíceis pra vocês, aí vocês me largam aqui sozinha. Beleza, vamos pra... então, a gente já viu. Se tiver mais pergunta, pode falar, tá? Pode abrir o áudio, me interromper, pode mandar aqui. A gente já viu contração celular, fagocitose, endocitose, caminhar, divisão celular. Bora conversar sobre o flagelo e os cílios. O flagelo, na verdade, vou até abrir aqui. O flagelo, na verdade, não tem muita graça aqui, não. Ele é microtúbulo. Ele vai permitir a movimentação do espermatozoide, né? Não tem muita graça. O que tem graça mesmo são os cílios. Mas eu vou mostrar aqui a estrutura dele para vocês. Vocês podem conferir lá no slide também a estrutura dele. Mas é só para mostrar assim, ó, que vem a base dele. Acho que microtúbulo eu coloquei por último. Aqui, ó. Aí tem isso aqui, é a base dele, é essa partezinha aqui, ó. E aí, o que eu tenho, prof? Eu tenho uma membrana celular em volta, fosfolipídio, proteína, e dentro eu tenho os microtúbulos. É isso. E aí, o flagelo, ele vai fazer um movimento helicoidal, que permite que o espermatozoide nade, né? Mas a gente tem um cílio. No cílio é a massa. Por quê? Olha só. Algumas células do nosso corpo, elas vão ter os cílios. O cara tava falando aqui, você só atrai homem ruim. Tem umas propagandas massa.
algumas células, elas vão ter o cílio, elas vão ser constituídas de cílio. Por exemplo, célula intestinal, e a célula pulmonar. Não são todas, tá? Não são todas que têm esse cílio. E o que é bacana no caso do pulmão? Olha só. Nós e os animais, todo dia, a gente tem a invasão, né, de patógenos. No caso do sistema respiratório, não só patógenos, não só micro-organismos que podem causar doenças em nós. A gente também tem a gente pode respirar partículas que vão agredir as nossas células. Prof, é um cisquinho? Sim, mas é um cisquinho que pode danificar a membrana da nossa célula. Bacana. Quando a gente inspira, essas partículas ou esses patógenos vão entrar pela narina, né? E elas vão alcançar o pulmão. Aqui mostrando ele andando, essas partículas andando na árvore brônquica, pelos brônquios, peraí. Deixa eu só aceitar aqui. Ó. Até chegar realmente na célula pulmonar. E as células pulmonares, elas são assim, ó. Isso aqui é a água, né? Ela ainda não. Vamos, meu filho. Prestem atenção nesses buraquinhos aqui, ó. Tá vendo? Tem um morrinho, um buraquinho? Presta atenção nesses buraquinhos aqui. Agora nós vamos falar desses buraquinhos. Peraí. Agora nós vamos falar desses buraquinhos. As células pulmonares, elas vão ter esses cílios. Isso aqui que tá movimentando são os cílios. A gente vai ver eles agora de ladinho, vocês vão entender melhor. Parece aqueles carpetes de R$200 que a gente compra na rua, que fica pendurado. Eu tenho um monte aqui em casa, eu acho bonitinho demais. Ó, agora que vai aparecer mesmo aquele carpete, tá vendo? Tá vendo que ele tem um movimento para um lado só, ó? Ele tá empurrando, na verdade. Então, vamos lá. Nós vamos ter células no pulmão que tem esses cílios, ó. Células ciliadas. Bacana. Só que a gente também vai ter outras células. A gente vai ter célula, aqui também é a célula que tem cílio. A gente vai ter essa célulazinha aqui, ó. E a gente vai ter um conjunto de célula fazendo um ducto, tá vendo? Esses aqui são aqueles buraquinhos que eu falei para vocês prestarem atenção. Desses dois tipos celulares, vão sair líquido. No nosso pulmão tem líquido. Olha o tanto que é fantástico. Qualquer ideia. A ideia é a seguinte. Esse líquido vai ficar aqui, ó, acima das células. Qual que é a ideia? Cai patógeno ou cai partícula, a ideia é que isso não tenha acesso às nossas células. Porque se cai um micro-organismo, ele quer matar, ele quer entrar dentro da nossa célula. Se cai uma partícula, a gente imagina você com um pedaço de madeira caindo em cima de você, vai te machucar. É do mesmo jeito aqui, essa partícula vai machucar essa célula. Então, a ideia é ficar essa camada de líquido para quê? Para esse material cair, ficar preso nesse líquido e o cílio empurrar, ó, jogar isso fora. E isso acontece normalmente, prof, acontece. Ó, o cílio movimentando. Eu acho bonitinho, tem bem essa partícula aqui, quer ver? Vai cair uma partícula aqui, ele vai levar ela embora. Peraí. Ó, as partículas levando embora. Aí aqui vai mostrar o movimento do cílio, ó. Tá vendo? Ele empurrando e permitindo o movimento delas, ó. E ele é num sentido só porque, vem comigo aqui na câmera.
Porque o movimento dele vai ser do diafragma para a boca. Do diafragma para a boca. Porque eu quero expulsar isso. E a gente tem isso o dia inteiro, nós e os animais. A gente tem isso o dia inteiro. O que é isso? Isso chama muco. Muco. Esse muco é constituído de quê, prof? De água e mucopolissacarídeos. Aí aqui, gente, sim, tem proteína, tem carboidrato, entende? E esses carboidratos, na verdade, mucopolissacarídeo, esses carboidratos, eles deixam esse muco pegajoso. Pegajoso. A gente tem essa produção de muco normalmente, e a gente engole isso o dia inteiro. O cílio empurra, isso vem para a traqueia, faz a voltinha lá na epiglote, na portinha, e isso é mandado pro esôfago. A gente engole isso o dia inteiro. Bacana. Quando entra um patógeno aqui, nem sempre essa barreira vai funcionar. Tem hora que eles vão conseguir passar. Se não passasse, a gente não teria problema, por exemplo, com o vírus do Covid. Eles conseguem passar. Não são todos que conseguem passar, né? Senão a gente não tivesse esse muco, talvez a gente tava morto. Esse muco e esse cílio para empurrar, talvez nós não existiria mais ser humano, nem animal. Mas, infelizmente, alguns conseguem passar e vir atacar essas células, atacar a galera aqui embaixo. Beleza. Quando a gente tem esse ataque, essas células que produzem muco, elas falam, não, peraí, o muco não está suficiente, agora nós vamos produzir catarro. O nome técnico para catarro é esputo. Daí o que a gente faz, ó? No caso do muco, a quantidade de água é maior e a quantidade de muco polissacarídeo é menor. Porque isso é algo pegajoso, mas é algo mais líquido. No caso do catarro, do esputo, a quantidade de água é menor, essas células passam a liberar menos água e mais muco polissacarídeo. Qual que é a ideia, prof? O catarro, o esputo, eles parecem uma cola. Para na hora que o patógeno vier mais patógenos, porque uns já entraram na célula, mas quando vierem mais, isso ficar realmente colado no catarro para poder empurrar. Entende? Para poder empurrar isso. E o cílio aqui é extremamente importante. Por quê, gente? Porque senão não ia adiantar você produzir muco e catarro, muco numa condição fisiológica normal, catarro na doença. Não ia adiantar você produzir se isso ficasse lá parado. Não dá para ficar parado. Precisa vir, colar e o cílio levar embora. E o cílio é constituído de quê? Microtúbulo. É membrana. Membrana com o quê, prof? Membrana da célula com fosfolipídio, proteína e dentro, microtúbulo. Aqui dentro eu tenho uma rede de microtúbulos que permitem a movimentação. Quem movimenta, prof? Proteína acessória. São proteínas acessórias que ficam aqui embaixo, na base dele, fazendo essa movimentação. Jogando ele. Não é massa? Só uma dica. Vocês vão ver isso na farmacologia, mas tomar cuidado. Nunca esqueçam disso. Existem medicamentos antitussígeno. Medicamentos que cortam a tosse. Antitussígeno.
Mas não vai dar ruim, não, porque tecnicamente a gente tem que tossir para jogar isso para fora. Boa. É Esse é o tipo, raciocínio. é tipo seu corpo tentando coisar febre para poder matar as coisas e você toma um negócio para não ter febre. Tipo a diarreia, que vem, a Aí diarreia seu vem sistema para imune limpar. fica, mano, como assim? Exatamente. A gente tem dois tipos de tosse. A gente tem a tosse seca, porque tem algumas situações clínicas que você não vai produzir esse catarro em excesso. Então você tosse, mas não sai catarro. E a gente tem a tosse produtiva. A tosse produtiva, a gente tem o esputo, tem o catarro. Você não pode medicar o paciente com o antitussígeno na tosse produtiva. A gente não medica. Por causa desse raciocínio seu aí. Se eu tenho catarro em cima dessas células e eu cortar essa tosse, eu não vou ter como expulsar esse catarro. Esse catarro vai ficar aqui parado. Mas se, tipo, ele tiver com muito catarro, só que ele tiver com uma fratura em uma costela, alguma coisa que não possa permitir ele tossir, que cause, tipo, uma hemorragia, como é que a gente tira esse catarro? Não, aí, boa. Aí tem várias situações que você vai pegar isso. Você vai pegar duas situações que, se você ajuda uma, você prejudica a outra. Não é que você deixar esse catarro lá vai matar ele de imediato, entende? Não é de imediato. O tratamento com antitussígeno, ele é prolongado. Não é que você mata ele na hora, mas você vai dar uma dificuldade para essa célula sua até respirar. Porque nesse lugar troca o oxigênio e gás carbônico. E eu preciso desse oxigênio no corpo inteiro. Então, isso é a longo prazo, é ao longo do tratamento. Nessa situação que você diz, esquece, corta, dá o antitussígeno, corta ali inicialmente, faz o tratamento, depois tira ele. Porque deixar o catarro não vai matar de imediato. Mas, por exemplo, uma costela quebrada vai. Entende? Bom raciocínio. E aí a gente não faz esse antitussígeno, por quê? Porque você vai deixar essa célula tampada. Exatamente, Marcos. Corticoide ajuda uma coisa e atrapalha em outra. Eu vou fazer uma maratona agora de quando utiliza corticoide, quando utiliza AINE, quando utiliza antistamínico. Vão ser, acho que 4 sábados. Eu mostro o processo inflamatório e mostro onde cada um desses medicamentos age. Depois eu vou mostrar caso clínico, porque a gente vê muito erro nessa parte. Gente, tem gente que parece que casou com a dexametasona. Não pode ver o animal fazendo nada. O animal manca dexametasona, que é um corticoide. O animal tosse dexametasona. O animal espirra dexametasona. Sabe assim? E corticoide, eu costumo falar que é uma bomba em cima de uma formiguinha. Tem hora que você não pode usar. Entende? Não dá. Tem hora que não dá. Você vai atrapalhar, na verdade, o tratamento. Beleza? E era isso de citoesqueleto. E a gente já pode entrar em metabolismo de proteína. Isso. Vou só abrir as coisas aqui enquanto vocês dão uma olhada aí no material, se quiser fazer alguma pergunta. Vou abrir o... A gente viu o metabolismo de lipídio, agora a gente vai ver o de proteína. Prof, você podia falar de novo da negócio das lives, que tem gente que chegou depois? Ah, posso sim. Gente, é o seguinte. Na verdade, aconteceu o seguinte. Há um tempo atrás,
a galera tinha feito farmaco comigo, e aí terminou o semestre, eles pegaram e pediram para fazer assim, revisãozão. Quando foi isso nas férias, esse povo folgado, né? A prof é doida, fui lá nas férias fazer uma revisão com essa galera de farmacologia, foram 5 dias. Lá no auditório, lá, aí na faculdade, lá no auditório. Daí uma aluna, eu fiz a artezinha tal, e eu achando que era só nossos alunos que iam assistir. A gente fez presencial / online. Aí uma aluna pegou esse material, menina, e começou a divulgar no Instagram. De repente, eu tinha 3.000 alunos inscritos no Brasil inteiro. E aí, pronto. Aí o povo descobriu o Instagram, e pali coisa. E aí a galera começou a pedir essas lives de casos clínicos com os tratamentos. Então eu faço essas lives direto. Deixa eu mostrar ela aqui. Sempre tem. Eu tava parada esses dias porque tava naquela confusão, né? Online, presencial, eu não sabia que lado que eu ficava. Eu escrevi 4 cronogramas. Aí agora a gente já vai voltar. Essas lives, eu sempre faço elas em blocos, porque eu gosto de explicar a fisiologia para depois vir com as doenças. E aí essa live, por votação mesmo lá no Instagram, o pessoal escolheu falar sobre doenças do sistema imune. Então é toda quinta-feira, às 5 horas. Não precisa fazer inscrição. Vão ser 5 quintas. Acaba esse assunto, a gente começa o outro. Eu acho que vai ficar sempre nesse horário. Na quinta-feira, às 5 horas, você vai clicar lá no meu Instagram, tem um link na bio. Você vai clicar nesse link e tá lá, Lives Cacau. Clicou no link, você vai para a aula. É lá no meu YouTube. Não precisa fazer inscrição. Na hora da live, eu vou mandar um link para vocês colocarem seu nome e seu e-mail. Se você participar da live, eu mando por e-mail o certificado. Prof, não deu para assistir, não tem problema, vai ficar gravado, vocês podem assistir depois, tá bom? É bacana, por quê? Porque nessa introdução do sistema imune, eu falo de célula. Eu falo de célula para vocês. E vocês vão ver como que a célula do sistema imune funciona. Então é bem bacana vocês participarem, é interessante. Ok? Eu acho que eu mandei no grupo de vocês, mandei? Deixa eu abrir aqui. Então vamos para metabolismo de proteína. A gente viu como que o lipídio vai entrar, né, dentro do nosso corpo. Agora hoje a gente vai ver a proteína. E é assim, ó. Eu falo para vocês que proteína, para mim, é a molécula mais importante que a gente tem. Ah, prof, mas fosfolipídio também porque ele faz parte da membrana. Tá, mas quem realmente trabalha no nosso corpo é proteína, não tem como. Deixa eu abrir ele aqui. A gente vai eu vou dar uma pincelada em como que essas proteínas são produzidas, mas a gente ainda vai ver isso novamente, tá? A gente vai ter uma aula só sobre isso. Então vamos lá. O que é uma proteína? Proteína é uma cadeia de aminoácidos. O massa aqui é que proteína é mais simples do que o lipídio, né? Porque o lipídio, nossa, a classificação que eles fazem de lipídio é uma coisa de louco. Aqui é o seguinte. O que é uma proteína? Proteína é o amontoado de aminoácido. É assim, ó. Só fechar aqui. Uma proteína, ela é assim, ó. Aminoácido, 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 aminoácido. É um aminoácido ligado no outro.
E eles são interligados por uma ligação química que a gente chama de ligação peptídica. São aminoácidos. Então, proteína é o quê? Proteína é uma cadeia, é uma rede de aminoácidos. É uma rede de aminoácidos ligados por ligação peptídica. Beleza. Ok. Quantos aminoácidos existem? 20. 20 aminoácidos. São esses aqui, ó. Glicina, alanina, valina, isoleucina, leucina, fenilalanina, tirosina, triptofano, lisina, arginina, histidina, ácido aspartico, ácido glutâmico, asparagina, glutamina, cisteína, metionina, serina, treonina e prolina. Prof, precisa decorar? Não. Mas alguns você acaba que vai lembrar do nome deles. Eu mesmo não lembro o nome dos 20. Assim, de uma vez, não. Alguns você vai acabar decorando, memorizando. Por quê? O triptofano, eu preciso do triptofano para produzir serotonina. Serotonina é o hormônio, é uma molécula sinal, responsável pelo humor. Responsável pela alimentação. É assim, ó. Se eu tenho uma queda na produção de serotonina, eu como muito. Se eu tenho muita serotonina, eu como pouco. Então, ele é responsável pela saciedade. Ela é muito importante. A serotonina é muito importante no nosso corpo. A histidina, esse aqui, tá, peraí. Vem cá. Eu como triptofano na alimentação. A minha célula quebra triptofano e transforma em serotonina. Eu como histidina. A minha célula quebra e transforma em histamina. Entende? Então, alguns você acaba decorando o nome deles. Beleza. Então, eu tenho 20 aminoácidos. Eu tenho 20 aminoácidos. Quantas proteínas eu posso formar com esses 20 aminoácidos? Nós já sabemos da existência de 20.000 proteínas no corpo. Pode ter mais. 20.000 proteínas. Então, com esses 20 aminoácidos, eu tenho a possibilidade de fazer 20.000 proteínas. Ok. Prof, como vão ser essas proteínas? Cada proteína vai ter uma sequência. Por exemplo, vamos imaginar que essa proteína aqui, ó, o vermelhinho é glicina, o azul claro é a alanina, o roxo é a valina, o azul é a lisina e o amarelo é a tirosina. Ah, essa aqui também, né? Também é importante. Tirosina. Então, olha só. Essa cadeia aqui de proteína, essa proteína, que é uma cadeia de aminoácidos, ela tem, ó. Ela tem glicina, 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 alanina, alanina, glicina de novo. Valina, valina, lisina, glicina de novo e tirosina. Essa é uma proteína. Aí, outra proteína é assim, ó. Glicina, 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 valina, valina,
glicina, alanina, alanina. Tá vendo? Eu posso ter diversos tipos de sequência. Diversos tipos de sequência. E cada sequência dessa, cada combinação que você faz de aminoácidos gera uma proteína diferente. Aqui é uma, aqui é outra. Essa proteína aqui, por exemplo, ela pode ser aquele canal de proteína, o GABA, que a gente conheceu lá quando viu o caso clínico do neurônio. Essa aqui de cima, ó, pode ser o GABA, um canal de proteína que a gente tem no neurônio. GABA-A, né, na verdade. Pode ser o GABA-A. Essa aqui pode ser o GABA-A. Essa aqui de baixo, por exemplo, pode ser o canal de proteína do sódio. Esse aqui de baixo pode ser o canal de proteína do sódio. Entende? Cada uma vai ter uma função. Ficou claro? Isabela. Ela também, e na verdade ela é responsável por um monte de coisa. Humor, saciedade. Por exemplo, algumas pessoas e animais que têm depressão, o problema pode ser na falha na produção de serotonina ou então do receptor dela. Porque a molécula sinal, ela vem e ela precisa de um receptor, né? Daquela célula fechadinha que a gente fala. Os receptores dela são vários receptores. Pode ser que a pessoa não produza o receptor da maneira correta ou produza em pequena quantidade. Então, ou a pessoa não tem uma serotonina em quantidade suficiente, ou ela tem, mas não tem receptor para ela. Entende? Cacau, todos os seus slides vão ser matéria da CN1? Ana, não entendi. Desculpa, não entendi. Lucas, professora, eu não consegui ter acesso na última investida do citoesqueleto. Você não tem acesso ao portal, não? Lucas, me lembra no final da aula pra gente olhar isso. Uai, eu não coloquei na turma de vocês? Não, agora eu vou olhar agora, peraí. Peraí. Tá aqui, Lucas, tá no portal. É o citoesqueleto, se não teve acesso. Viu, Lucas? Tá em material de aula. Aqui, ó, link dos... Gente, aqui em material de aula tem tudo, tá? Tem livro, link da aula online, esclarecimento da aula online, cronograma, tem tudo. Slide, tem tudo, tá? Tá aqui. Que susto. Ana, tá no cronograma. Tá lá no cronograma. Eu mudei ele de novo. Porque as provas foram adiantadas. Tá lá no cronograma o que vai cair na N1, tá? Então, vamos lá. Entendeu essa parte? Bem tranquilinho, né? Eu acho muito mais fácil do que lipídio. Que lipídio, Ave Maria. Vamos fechar essa chamada e bora abrir outra? Tô esperando vocês na próxima.